Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago um livro que tem muito a ver com a atualidade, principalmente em França. Tem muito a ver com os últimos atentados que têm acontecido em França. E o livro, que é de um autor que eu já tenho aqui apresentado alguns livros, para mim, que é um autor de grande relevância, que se chama Alexandre Delval, portanto, que é francês, italo-francês, professor, dá aulas em Roma e também em Paris, em França. Portanto, é professor de geoestratégia, islamismo radical e terrorismo, portanto, é especialista nesses assuntos. E este autor escreve aqui este livro que se chama, que eu vou fazer a tradução em português, a estratégia da intimidação. Portanto, em francês, la stratégie de l'intimidation, a estratégia da intimidação, portanto, Alexandre Delval, portanto, do terrorismo jihadista ao islamicamente correto. Du terrorisme jihadiste ao islamiquement correct. Portanto, este é um livro muito importante para podermos perceber o que é que está a acontecer em França e também na Europa. O autor escreveu já muitas obras sobre a relação do terrorismo islâmico com as sociedades europeias e ocidentais. Portanto, o autor é especialista nessas questões, não é? O autor, portanto, é doutor, como eu disse, em História Contemporânea, é também consultor internacional, é investigador do Centre of Political and Foreign Affairs. Alexandre Delval, um professor de Geopolítica e de Relações Internacionais, que já, como eu disse, publicou várias obras sobre estes assuntos, traz aqui um livro muito importante. E porquê? Porque este livro trata justamente da relação que há entre as sociedades ocidentais perante o terrorismo islâmico. E o que é que nós podemos ver neste livro? Portanto, na estratégia da intimidação, no próprio título, é uma estratégia de intimidar as próprias sociedades ocidentais. O autor fala aqui em duas coisas. Fala, vou dizer em francês, depois eu vou fazer a tradução em português. Fala, portanto, no coupeur de tête e coupeur de langue, que é aqueles que cortam as cabeças e aqueles que cortam a língua. Portanto, existem aqui duas estratégias, portanto, dessas organizações islâmicas, digo organizações islâmicas, que têm como único objetivo, portanto, implementar a lei islâmica na Europa e no mundo, não é? Então, qual é a estratégia dessas organizações? E há várias organizações islâmicas em França e na Europa que muitas vezes dão um apoio a este primeiro grupo que eu vou falar, que é os coupeurs de langue, que é os cortadores de língua. Os cortadores de língua é o primeiro exército de invasão que corta primeiro a palavra a qualquer reação dentro das sociedades europeias. E depois há aquilo que o Alexandre Delval chama coupeur de tête, que é os cortadores de cabeça, que são aqueles que cometem os atentados. Portanto, são dois grupos diferentes, mas que se completam. Uns intimidam por meio da islamofobia, por meio de reivindicações comunitárias, não é? das várias comunidades islâmicas que estão, por exemplo, em França e na Europa. Portanto, primeiro há esta pressão nas sociedades europeias, que é os chamados coupeurs de langue, que é aqueles que cortam a língua de qualquer reação contra esta opressão islâmica, e depois há os coupeurs de tête, que são os chamados jihadistas, os terroristas, que cometem os atentados. É um livro muito interessante. Alexandre Delval aqui explica muita coisa, não vou poder aqui desenvolver muito mais. Quem quiser pode tentar arranjar o livro. O livro só existe neste momento em francês, não há tradução em português, penso eu. Mas pode ser que haja, não é? Tem havido algumas traduções de algumas obras de Alexandre Delval. Pode ser que haja futuramente uma tradução, não tenho essa informação. Mas é um livro muito interessante que se pode analisar, estudar qual é a relação entre
as sociedades europeias, a reação que as sociedades europeias têm com, portanto, todos esses atentados que têm acontecido. O autor fala aqui também da dimitude, que é o ato de a própria sociedade ocidental, por sentir culpa dela própria perante as sociedades que não são ocidentais, portanto, se vergar, não é? Se pôr de joelhos perante todas as comunidades que não sejam ocidentais. Portanto, o autor fala muito nisso. O livro tem 6 capítulos e uma conclusão. Portanto, tem a psicologia do terrorismo, que é isso que eu expliquei, com os cortadores de cabeça e os cortadores de língua. Depois tem a política de apaziguamento, capítulo 2. Capítulo 3, a estratégia expansionista dos lobbies islâmicos na Europa e no mundo. Capítulo 4, a estratégia de vitimização, portanto, que é a provocação portanto, das comunidades e também sobre a islamofobia. Depois temos 5, portanto, sobre o islamicamente correto. O que é que significa o islamicamente correto, não é? O capítulo 6, o mito da dívida ocidental, aquilo que eu falei, perante o mundo islâmico, e a chamada Andaluz, que é o mito da Idade de Ouro do islamismo, quando conquistou a Península Ibérica. O autor aqui fala muito nisso. Portanto, o autor aqui desmistifica toda essa Idade de Ouro, que não foi absolutamente nenhuma Idade de Ouro, antes pelo contrário. E a conclusão também, o arrependimento anti-ocidental, motor psicológico e ideológico do totalitarismo islâmico. Portanto, este é um livro muito interessante. Quem quer aprofundar sobre essas questões do islamismo radical, do terrorismo, dos atentados, compreender o que é que se está a passar, e também quem quer perceber porque é que a Europa e as sociedades ocidentais não têm uma resposta muito mais eficaz contra esse terrorismo, o professor Alexandre Delval é um dos especialistas, e eu indico mais uma vez este livro aos meus amigos do YouTube e do Facebook. Quem perceber francês, quem ler perfeitamente francês e entender francês, deve ler e procurar este livro. Tem aqui muitas informações que não há praticamente em Portugal, em lado nenhum. E nós não vamos ler nos jornais, nem vamos ver isso nas televisões, porque não vão dar absolutamente nada sobre isso. Não é? Nós sabemos que a nossa mídia em Portugal, como é que funciona, não é? Não precisa aqui falar nada. Portanto, o melhor é procurarmos mesmo as obras dos especialistas, e para mim, dentro da minha análise, o professor Alexandre Delval é um dos melhores especialistas sobre essas questões. Fica aqui a minha recomendação, espero que tenham gostado do livro e até uma próxima.